Nós somos a TI Server em Americana, São Paulo, empresa que presta suporte em tecnologia da informação. Vamos neste vídeo demonstrar a apresentação do Acronis Cyber Protect Cloud, protegendo e bloqueando um ataque de ransomware em um Windows Server 2022. Vamos ver essa demonstração na prática. Aqui nós temos a interface da console do Acronis aberta em nosso navegador. Nós temos aqui então a relação dos nossos dispositivos, que temos os agentes cadastrados. Nesse nosso exemplo aqui nós temos o nosso Windows Server 2022 sendo exibido aqui e mostrando a situação dele, o status está ok, tudo certinho. Então nós vamos agora mostrar aqui o nosso Windows Server 2022. Esse aqui é o nosso Windows. E esse diretório rede aqui, ele está compartilhado para ser acessado por computadores Windows. Estamos simulando uma situação comum em uma empresa. Normalmente é assim que estará configurado, né? Uma rede Windows Server 2022 de forma simples. Então, cria-se um diretório, por exemplo, uma pasta chamada rede, compartilha-se essa rede e se dá a permissão aos usuários para que eles possam acessar os seus diretórios. Então, foi isso que foi feito aqui, criado o diretório rede compartilhado. E agora nós vamos aqui nesse outro computador, que é também uma máquina virtual, esse aqui é um Windows 11. Então, nós temos aqui a rede mapeada, né? Quer dizer, o Windows 11 está acessando aquela pasta, a rede do Windows Server 2022, e nós vemos aqui vários arquivos, que seriam nossos arquivos de Word, que seriam os arquivos dos funcionários, né? Em um departamento. Então nós temos aqui aproximadamente em torno de 200 arquivos. Então nós vamos simular que esses arquivos aqui sejam os nossos dados, os dados da empresa. Então nós vamos aqui utilizar um script que nós criamos aqui. Esse script ele irá criptografar esses arquivos, tornando-os inacessíveis aos funcionários, aos programas. O ransomware, ele tradicionalmente ele criptografa colocando uma senha, renomeia o arquivo de forma que o usuário não consegue mais abrir. E aí é feito um pedido de resgate em bitcoins, que a empresa tem que pagar, e a certeza de que se vai conseguir acessar depois ou não, ainda que se pague, é uma dúvida, né? Não é uma certeza. Então é importante que a empresa se previna para não deixar chegar nesse ponto. Pode custar caro e ainda pode perder os seus arquivos, né? Então aqui nós vamos simular esse ataque, que ele vai fazer isso. Nós criamos aqui esse script e vamos executá-lo aqui. Então vamos prestar atenção aqui nessa tela para ver qual vai ser a sequência aqui de ação que o vírus vai fazer e que o Acronis também vai realizar lá na parte do servidor. Então é muito importante destacar o seguinte: uma coisa é um ataque de ransomware ou de vírus na própria máquina, onde o vírus, né, o malware, ele vai agir sobre os arquivos gravados no próprio computador. Este é um cenário. Esse nosso cenário aqui ele é um pouco diferente. O atacante, né, o malware, o vírus, ele está em uma máquina na rede. Então imagine que essa máquina que eu estou aqui, o Windows 11, ele estava vulnerável, foi comprometido. Então ele foi hackeado. Então a partir dele vai se fazer um ataque a um diretório de rede em outro computador. Então esse cenário é bem específico, porque o Acronis que está atuando lá no servidor não consegue identificar quais são os processos que estão sendo executados no Windows 11 da rede, para ele bloquear o processo na máquina. Ele não consegue fazer isso nesse cenário nosso aqui. Então, o único recurso que o Acronis, no caso o nosso antivírus Acronis, tem aqui no Windows Server 2022 é ficar observando o que acontece com os arquivos que estão armazenados aqui.
E ao detectar um comportamento estranho, que é suspeito, ele vai tomar uma ação. Ele vai tomar uma ação para preservar esses arquivos aqui, porque ele não pode acessar o computador da rede que está atacando para analisar qual é o processo, qual é o programa que está fazendo isso. Enfim, ele não tem essa visão, vamos dizer assim, né? Então ele vai ter que tomar alguma ação baseado no que acontece com os arquivos. Então é muito importante a gente compreender este cenário, tá? Então aqui a gente vai vir aqui agora e vamos iniciar o nosso ataque pela rede. Então aqui está esse IP 10.10.0.172 é o nosso Windows Server. E aqui estão os arquivos sendo acessados através do nosso Windows 11. Esta máquina aqui é um Windows 11, tá? Então vou executar o nosso script aqui. Então ele está dizendo aqui que ele vai começar a sobrescrever e renomear os arquivos existentes. Vou dar um Enter aqui e ele vai começar. Então veja o que ele fez aqui. Ó. Ele disse que ele criptografou um arquivo, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois olha o que ele mostrou para nós aqui. Ó. O servidor interrompeu a permissão de escrita no arquivo. Então a partir desse arquivo 104.docx, ele não conseguiu mais fazer o ataque. Ele não conseguiu danificar mais arquivos. E aí eu vou pressionar Enter aqui para encerrar. Então aqui está a consequência prática. O que o vírus conseguiu fazer? O que esse nosso script conseguiu fazer realmente nos nossos arquivos? Ele conseguiu criptografar meia dúzia de arquivos, esses 6 arquivos aqui, até que o Acronis identificou que a ação era suspeita, estava criptografando a nossa rede e ele bloqueou esse computador de acessar, de fazer alterações. Então, se nós viermos aqui, e agora, por exemplo, vou tentar apagar esse arquivo aqui, ó, o 2.docx, né? Olha o que ele fala para mim. Eu perdi a minha permissão de alteração no diretório do servidor. Ele não me permite mais. Então, o Acronis, ele tomou uma ação. E a ação que ele tomou foi bloquear este computador Windows 11 de alterar esses arquivos. Essa foi a ação dele. Agora é importante nós observarmos um detalhe aqui. E esses 6 arquivos que nós perdemos aqui? Ele estará completamente criptografado. Olha a situação que ele está aqui. Ó. Então, esse arquivo não vale a pena ficar tentando restaurá-lo. Vamos perder muito tempo e não há garantia para que se conseguir esse sucesso. Então, nós temos que ter o que? O nosso backup. Então, teríamos que ir no nosso backup, que tem que ser íntegro, tem que estar em um local seguro. É necessário, atualmente, no nosso cenário digital, que a empresa tenha também um backup em nuvem, com versões. O que são versões de backup? Se a empresa precisar desse arquivo aqui hoje é terça-feira. Se ela precisar desse arquivo na segunda-feira, ela consegue. Se ela precisar desse arquivo no domingo, ela consegue. Se ela precisar desse arquivo há um mês atrás, se ela quiser esse tempo de backup, ela também consegue. Então isso é muito importante. Então isso nós conseguimos através de uma política de backup planejada e executada com segurança. Um cenário caótico. Imagine que esse arquivo foi criptografado e o antivírus não identificou, o funcionário, o usuário também não identificou, e ele ficou aí criptografado por 10 dias. Aí o nosso software de backup vem, faz backup por 10 dias e sobrescreve. Um backup em cima do outro. Então você só tem o backup de ontem. Só que ontem seu arquivo estava criptografado, porque o vírus agiu há 10 dias atrás. Você vai conseguir recuperar esse arquivo de 10 dias atrás? Não, porque você não tem um backup com a versão de 10 dias atrás. Você perdeu. Então, por isso que é importante uma política de backup para que você possa, em uma situação extrema, conseguir a versão do arquivo que você precisa. Se for um arquivo simples, ótimo, não vai fazer muita falta. Mas e se for aquele arquivo estratégico de um setor, de um funcionário,
que atualiza, que trabalha nesse arquivo por meses e meses, e a empresa perde simplesmente esse arquivo, qual vai ser o custo, qual vai ser o gasto, qual vai ser o prejuízo para a empresa? Então essa questão de backup, de antivírus, é muito grave e precisa ser planejada com muito critério, muito cuidado, para não se ter surpresas desagradáveis, tá certo? E agora nós voltamos aqui na nossa interface do Acronis, na web, e nós vamos clicar aqui, olha, no nosso dispositivo, Windows 2022 Server, e olha o que ele mostra para nós aqui. Atividade de conexão remota suspeita detectada. O que ele mostra aqui para nós? 23 de dezembro de 2025, 21h43. Então, é exatamente o horário que a gente estava realizando essa ação. Então, o que ele disse aqui para nós? Ó, a conexão remota Windows Lenovo para o Win 2022 Server no usuário Administrator modificou o arquivo docx1. E não só ele. Vejam os arquivos afetados. Foi o 1, 101, 102 e os demais. Então, ele mostra aqui para nós quais arquivos sofreram o dano. Então, a partir desse alerta, é possível ir lá no seu backup da empresa e recuperar esses arquivos que sofreram esse dano. Então, ele é muito preciso em identificar e em reportar. E nós poderíamos fazer com que essa mensagem fosse enviada aos e-mails de várias pessoas dentro da empresa, do TI, do diretor, e assim por diante, de quem quiser receber, né, um tipo de alerta desse. Então, é uma ferramenta muito útil, mas ela precisa ser utilizada, como eu disse, em conjunto com outras. E uma delas é o backup, né? O backup é uma ferramenta importante, tá? Então, aqui mostrando a interface da nossa ferramenta aqui, o Acronis Cyber Protect Cloud. E se tivéssemos aqui 15, 20 computadores, estariam todos aqui. E daqui nós fazemos a gestão e a administração de todos eles de forma centralizada. Então o TI da sua empresa ganha em tempo, e se o TI for externo, terceirizado, também o técnico remotamente lá vai receber esses avisos no e-mail e consegue intervir de forma remota, ajudando a empresa na resolução das dificuldades. E finalizando o nosso vídeo, gostaria de dizer, de apresentar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Nós somos uma empresa que se enquadra na categoria de MSP, né? Nós fazemos suporte especializado em Linux e Windows, monitoramento ativo, né? Como foi visto aqui, dando resposta a incidentes que ocorrem, né? Trabalhamos com licenças Kaspersky corporativo, estão inclusas no nosso suporte, e também as licenças do Acronis Cyber Protect Cloud estão inclusas no nosso suporte. Somos autorizados, parceiros dessas empresas, então nós trabalhamos com as licenças também. Nós temos o modelo de pagamento anual para a empresa que gosta de pagar anualmente nas licenças Kaspersky, mas também temos a opção de pagamento mensal. Nessa não tem um investimento inicial, e aí mensalmente a empresa pode manter, né, esse serviço de suporte juntamente com todas as licenças necessárias. Nós atuamos com ou sem equipe interna de TI na empresa. Se a empresa tem equipe de TI interna, nós apoiamos a equipe. Se ela não tem, nós podemos fazer o papel de TI remotamente, dando todo o suporte. E se a empresa for aqui na nossa região de Americana, podemos fazer também suporte presencial quando necessário. E se for distante, fazemos o suporte remoto também, fazendo todo esse trabalho. Somos especialistas, com mais de 20 anos em TI no mercado. Nosso foco é em continuidade de negócios para que a empresa não pare, não perca arquivos e tenha a condição de ter um ambiente de TI saudável dentro da empresa, né? Hoje estamos no dia 23, estaremos de plantão, Natal e Ano Novo, atendendo aos nossos clientes e também a empresas que queiram conhecer um pouco, tenham alguma dificuldade e precisem nos chamar para atuar de alguma maneira, e teremos o prazer em atender. Aqui estão os nossos contatos, nosso WhatsApp,
19 99291 7170. O nosso site é tiserver.com.br. Teremos prazer em conversar, orientar e oferecer uma proposta para a empresa que estiver precisando ou querendo conhecer a nossa forma de trabalho. Até o nosso próximo vídeo.